poder apresentar a minha candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Queria agradecer a cada deputada, a cada deputado que me recebeu no seu estado, que ouviu as nossas propostas, cada deputado e cada deputada que compartilhou e esteve com a gente nas redes sociais, que atenderam o nosso telefonema nesse período de pandemia. Os contatos, às vezes, são por telefone, não presenciais, e isso faz muita falta. Agradeço a todos que não puderam declarar o voto na nossa candidatura, porque foram coagidos, porque foram ameaçados pelo governo. Agradeço de coração a oportunidade de apresentar a nossa candidatura. Nos últimos 30 dias, nós vimos que a sociedade está debatendo esta disputa aqui na Câmara Federal. Não é qualquer disputa. Nós vamos definir hoje qual Brasil nós teremos nos próximos 2 anos. Agradeço as manifestações de artistas, de pessoas da sociedade que se envolveram, que estão preocupados com o nosso país e manifestaram não o seu apoio à minha pessoa, mas à causa que nós representamos. Por que a Câmara Independente ela assusta tanto? Nós unimos partidos que são diferentes, que têm ideologias diferentes, partidos que pensam a economia, que pensam a sociedade de forma diferente, mas a diferença nos fortaleceu. Por quê? Nós não podemos abrir mão da defesa da nossa democracia. Nós não podemos abrir mão da defesa das nossas instituições. Esta semana, o mesmo delinquente que soltou fogos de artifícios em cima do Supremo e que agrediu aquela enfermeira nas manifestações, estava depredando o nosso material de campanha. Aonde tem democracia nesses atos extremistas e radicais? Eu não flerto com esse tipo de gente, e nem a nossa candidatura. A Câmara Independente é para que a gente possa fazer a diferença, independente e harmônica com os demais poderes, independente com o diálogo. Mas a Câmara Independente, nesses últimos 2 anos, sob a presidência do presidente Rodrigo Maia, a quem eu quero fazer uma saudação e agradecer pelo apoio, foi fundamental para debater assuntos que interessam a nossa população. Eu vou citar apenas 3. Primeiro, a PEC do orçamento de guerra, que possibilitou ajuda a todos os estados e a todos os municípios. Está aqui o prefeito Duarte Nogueira, da minha cidade, Ribeirão Preto. Se não fosse a participação e atuação da Câmara Independente, os municípios e os estados estariam em situação de calamidade. Nem recurso para pagar os funcionários nós teríamos, muito menos para assistir a população nas suas necessidades mais urgentes, agora, principalmente na área da saúde. Foi a Câmara Independente que conseguiu avançar neste tema. A Câmara Independente votou o Fundeb, quando muitos partidos queriam fazer obstrução, não queriam mais recurso para a educação, a Câmara Independente deixou o discurso e foi para a prática, fazendo com que a educação básica tenha mais recursos. A Câmara Independente fez o auxílio emergencial passar de R$200 para R$600, e isso fez toda a diferença para a população mais simples. Precisamos voltar a debater
uma agenda social para acolher as pessoas que estão passando extrema dificuldade com essa pandemia que ainda não acabou. Por isso, nós queremos uma Câmara independente, sempre com diálogo. Aqui é a casa do povo. É a casa do povo. É a casa dos iguais. Fala-se muito em dar voz aos deputados. Mas quando nós temos o orçamento não é dividido de forma igual. E aí você tem deputado de primeira, de segunda e de terceira categoria. O Estadão publicou uma matéria essa semana onde detalha que o relator do orçamento colocou para sua base 160 milhões de reais para uma cidade. Um outro líder enviou 80 milhões de reais para atender a sua base. Outro, 78 milhões. Mais um, 50 milhões. Enquanto os parlamentares lutam para buscar recursos para a paz, para Santas Casas, para o desenvolvimento dos seus municípios, com o pires na mão. Nós queremos um parlamento igual. Por que não votamos o PLN 4? O PLN 4, que era a regulamentação do orçamento impositivo. Isso sim dá igualdade para os 513 deputados federais. É compromisso. Se Deus me der a oportunidade de ser presidente da Câmara dos Deputados, eu assumo o compromisso de regulamentar o orçamento impositivo. Não só voz, mas recursos legítimos republicanos no orçamento, para que todos possam exercer na sua plenitude os seus mandatos. Quero dizer que nós temos um compromisso com a pauta de Brasil. Nós precisamos avançar em reformas. Por que não nos botamos ainda a reforma tributária? Se o Brasil precisa gerar emprego e renda, melhorar o ambiente de negócio, destravar nossa economia, não é a briga política que vai fazer com que a gente não consiga. E uma das prioridades da nossa administração será votar reforma tributária para o Brasil ter esperança novamente de crescimento e de geração de emprego e renda. Vamos votar a pauta social e vamos continuar enfrentando a pandemia. Que país é esse que não se sensibiliza com 220 mil mortes? Esta casa votou todos os projetos para o enfrentamento da pandemia. Aí houve uma união da esquerda, da direita, do centro, de todos. E eu queria agradecer o apoio dos partidos que formam a Frente Ampla. São 10 partidos: o PSDB, Cidadania, o PV, Solidariedade, o MDB, o PDT, o PT, o PSB, o PCdoB e a Rede. Obrigado de coração por esse apoio. Para ser presidente da Câmara dos Deputados é preciso ter espírito público. É preciso pensar no Brasil e não em pequenos grupos. E para que todos os parlamentares tenham condições de exercer na sua plenitude o seu mandato, é preciso que este parlamento seja respeitado. Este é o parlamento de Ulisses Guimarães, que não se ajoelha a ninguém, muito menos ao poder executivo. É colaborativo, diálogo, conversa, mas nunca vai ficar de joelhos. Por isso eu peço o voto de confiança das deputadas
e deputados. Por isso, eu peço para que vocês analisem e reflitam sobre o que nós estamos vivendo. Faz toda a diferença para o Brasil esta eleição. Teve uma matéria que o governo estava pedindo para deputado gravar voto. Pelo amor de Deus, gente, que parlamento é esse? Nós temos que respeitar os 513 deputados e confiar na palavra. Graças a Deus, eu sempre honrei a minha palavra na minha vida pública e peço para que todos possam refletir. Vamos para o segundo turno e a vitória, se Deus quiser.